Salmo 126 diz assim, amém? Ok? Quando l'Eterno ricondusse i prigionieri di Sion dalla cattività, ti sembrava di sognare. Allora la nostra bocca si riempì di riso e la nostra lingua di canti di gioia. Allora si diceva fra le nazioni, l'Eterno ha fatto grandi cose per loro. L'Eterno ha fatto cose grandi per noi e siamo pieni di gioia. Facci ritornare dalla cattività, o Eterno, come i torrenti nel Negev. Quelli che seminano con lacrime mieteranno con canti di gioia. Ben va piangendo colui che porta il seme da spargere, ma tornerà con canti di gioia portando i suoi covoni. Amém. Fecha os teus olhos mais uma vez. Senhor, fala conosco. Ministra, Senhor, no nosso coração esta palavra, e que possamos meditar nela, Senhor, e que possamos, Deus, extrair verdades profundas para o nosso coração. Ó Deus, no nome de Jesus Cristo, fale conosco. Nós precisamos da Tua graça, precisamos da Tua bondade na nossa vida hoje. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus amados irmãos, todos nós atravessamos momentos de desilusão na vida. Se você nunca foi desiludido na vida, olha, de seguro será. Amém? Todos nós. Por quê, pastor? Porque nós somos seres humanos falhos e vivemos num mundo falho. Amém? Somos seres imperfeitos. E como seres imperfeitos, nós falhamos e erramos sempre. Sempre. A Bíblia diz assim que o homem peca por pensamentos, palavras e atos. Ou seja, todo o seu ser você peca, você erra. E porque a gente é assim, a gente falha e erra, e a gente vai passar por grandes desilusões na vida sempre. E o grande desafio para nós talvez seja como é que a gente vai reagir a esses momentos. Aquele projeto que a gente engavetou, aquele sonho que a gente abortou. Deu para entender ou não? Quer dizer, tudo aquilo que a gente idealizava e pensava, de repente a gente se vê assim, sem condições de ir em frente. E vem a desilusão, vem a frustração, vem o desânimo, vem o desencorajamento. E a nossa tendência nesses momentos é culpar a Deus. Por que é que o Senhor não fez? Por que é que o Senhor não agiu assim ou desta maneira? Mas quando a gente, irmãos, pensa nas nossas frustrações, desilusões, nós não podemos pensar que Deus é responsável, porque nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. Amém ou não? É por isso que somos seres humanos. E eu quero falar com você nesta noite sobre isso, porque o que Deus quer não é que a gente fique a lamber feridas. O que Deus quer não é que a gente fique chorando as mágoas. Na verdade, o desejo de Deus é que a gente se levante, como diz o pessoal, sacode a poeira e vá em frente. Amém ou não? Amém. E provas disso Ele deu quando Ele nos perdoou. Ele poderia bloquear nossa vida ali e Ele nos perdoou. E quando eu olho, irmãos, para o Salmo 126, eu vejo um salmo de encorajamento para nós. Amém ou não? Porque é um salmo onde o salmista procura descrever sentimentos conflitantes entre alegria e tristeza, desilusão e esperança. Ele consegue no mesmo salmo falar de vários sentimentos antagônicos que nós lidamos todo dia na vida e sentimos todo dia. Vocês estão me entendendo, senhor? E ele então começa a narrar sobre essa volta
de Israel para a terra prometida, e o efeito que isso trouxe na nação, o efeito espiritual e emotivo que produziu isso. Então a primeira coisa que eu aprendo nesse texto é: diante das nossas frustrações e desilusões, nós precisamos trazer à nossa memória os grandes feitos de Deus. Amém? Diga comigo: trazer à memória os grandes feitos de Deus. Em vez da gente ficar chorando e se lamentando, nós precisamos voltar os olhos para a história e observar o que é que Deus já fez na história. Porque ele começa a dizer assim: quando o Senhor trouxe os cativos de Sião, ele está olhando para trás. Quando o Senhor tirou Israel do Egito, ele está olhando para trás. Quando nós tivemos aquela experiência de sair da escravidão, ele está olhando para trás do que Deus fez. Querido irmão, querida irmã, deixa eu te dizer uma coisa nesta noite: a gente só consegue superar frustrações e desilusões na vida que nós vamos ter sempre e todos os dias, a partir do momento que a gente começa a olhar os poderosos feitos de Deus na história. E quando a gente começa a olhar os feitos, por que, pastor, olhar os feitos de Deus? Porque é olhar os feitos de Deus que vai produzir e gerar fé dentro de nós, para prosseguir. Vocês estão me entendendo, Senhor? Quando o Senhor trouxe os cativos de Sião, aí ele fala de sentimentos maravilhosos. Ficamos como quem sonha. Ele está dizendo assim: quando o Senhor trouxe Israel da escravidão, não parecia ser verdade, parecia que era um sonho bom, que a gente ia acordar daqui a pouco, mas não era verdade. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você: traga à tua memória aquilo que pode te dar esperança. E deixa eu te dizer uma coisa: isso aqui não é positivismo, não, isso aqui é fé. Amém? Nós já falamos aqui nas outras semanas, nós falamos, vocês se lembram disso? Nós falamos sobre o controle da mente e do coração. O que é que você tem escutado? O irmão Alves já leu hoje aqui. Como é que você tem lido, feito a leitura da vida? Se os teus olhos forem bons, se a maneira como você vê as coisas é boa, se a tua percepção é sadia, todo o teu corpo, todo o teu interior vai ter luz. Mas se a tua percepção é má, se a tua análise é negativa, se a maneira como você lê é negativa, é errada, é pessimista, todo o teu ser vai estar em trevas. Vocês estão me entendendo? Por isso que é importante trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Se lembre do que Deus já fez. Porque a nossa tendência diante das desilusões e frustrações é a gente olhar e dizer assim: ó, Deus me abandonou, Deus me deixou, Deus não está mais comigo. Por que é que o Senhor fez isso? Por que é que o Senhor não me socorreu? Por que é que o Senhor permitiu? E nós começamos a falar com Deus sempre assim. Mas o que Deus está dizendo é o seguinte: olhe para trás. O que é que eu já fiz na tua vida? Olha para trás. Eu já dei grandes provas de que eu sou Deus na tua vida. Amém ou não? Estão me entendendo, queridos? Eu já dei grandes evidências para você de que eu estou aí. Quando o Senhor trouxe, ou Ele está olhando para trás, então nossa boca se encheu de riso. Parecia que a gente estava sonhando, de escravos a patriotas, de debaixo dos chicotes do Egito, da escravidão, a um povo escolhido do único Deus vivo. Vocês estão me entendendo, Senhor? Aprenda isso. Olhe para trás. Olhe para trás. O que é que Deus já fez na tua vida? Vou dar um motivo simples. Você se lembra o dia que você entregou sua vida a Jesus? Você se lembra o dia que você nasceu de novo? Lembre-se aquele dia lá, que a graça de Deus invadiu teu coração, que o perdão de Deus inundou tua alma,
que você se sentiu amado, amada por Deus de verdade, perdoado, lavado, que você se sentiu limpo como nunca um banho te deixou limpo na vida. Quando o Senhor trouxe os cativos de Sião, a nossa boca se encheu de riso, a gente começou a dar risada, a gente ficou alegre, a alegria inundou o nosso ambiente. Então se dizia entre as nações: o que foi que esse Deus fez por esse povo? Certamente esse Deus fez grandes coisas para esse povo. Querido irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Se tem uma coisa que Deus não quer que envelhece na tua vida, é as bênçãos dele. Você lembra de uma bênção que você recebeu há 10 anos atrás? Foi há 5 anos, 10 anos, 20 anos. E se você se converteu há 15 anos, foi uma grande bênção ou não foi? Sim ou não? Recorda-te, coloca na tua mente aquilo que traz esperança para você. Olha para trás e veja o que Deus já fez. É o que o salmista está dizendo assim: quando o Senhor trouxe os cativos de Sião, Ele está recordando no passado. Amém, irmãos? Para a gente superar desilusões, frustrações e dilemas da vida, um outro princípio que eu aprendo aqui é que a gente precisa que a graça de Deus invada as nossas tribulações. Amém? A graça de Deus invada as nossas tribulações e lutas. Ele diz assim: restaura, Senhor. Veja, ele sai do passado e vem para o presente. Vocês conseguem perceber isso comigo? Não? Primeiro ele está se recordando quando o Senhor trouxe os cativos de Sião. E aí daqui a pouco ele já muda e diz assim: Senhor, restaura a nossa sorte. Ele está falando hoje. Ele sai do passado, o passado gerou fé no coração dele. Olhar para os feitos de Deus na história, o coração dele, do salmista, encheu-se de alegria e de fé. E gerando fé, ele já orou imediatamente: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negev. Sabe o que ele está dizendo? Que esses vales que tinham Israel, eles com a seca, não tinha água, se esgotava a água. Mas quando vinha chuva, então se transbordavam aqueles rios, aqueles riachos. E ele diz assim: Senhor, restaura a nossa sorte do mesmo jeito que assim como aquele lugar árido e seco se transforma em manancial de vida, transforma a nossa realidade. Queridos irmãos, isso é graça de Deus que invade a nossa vida. Deixa eu te dizer uma coisa: há um momento na nossa vida em que as coisas mudam. Vocês creem nisso ou não? Há um momento na nossa vida em que as coisas mudam para melhor. O salmista olhou para trás. Olhar para a história de Deus e os feitos de Deus gerou fé no coração dele. Gerando fé no coração dele, ele então, o que é que ele fez? Ele orou: Senhor, restaura. Senhor, restitui. Restaura a nossa sorte, Senhor. Devolve para nós aquele júbilo do passado. Devolve para nós aquela alegria que a gente ouviu falar que o Senhor deu para o povo. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa: a nossa chamada como cristãos, preste bem atenção nisso. A nossa chamada não é para a gente só ficar olhando os feitos de Deus do passado, é para olhar os feitos de Deus e isso gerar fé no presente. Amém ou não? Amém ou não? Gerar fé no presente. Quando você olha o que Deus fez, quando você olha como Deus agiu, você então coloca isso no coração e ora: Deus, eu quero isso para a minha vida. Amém ou não? Amém. Restaura, Senhor, a nossa sorte hoje. É presente. Ah, se o Senhor pudesse me abençoar. Isso é oração de crente que não crê, sabe? Ah, pastor, se Deus tivesse misericórdia. Pobre Deus, né? Ele não tem, né? Deus não quer que a gente ore assim a Ele, irmãos, porque isso é uma oração incrédula. Se a gente orar assim, é melhor que não ore. Quando a gente ora a Deus, nós temos que orar com uma convicção e fé no coração. A Bíblia diz assim: porque aquele que se aproxima de Deus
precisa crer que Ele é Deus e que Ele é recompensador daqueles que nele esperam. Quando eu vou orar e falar com Deus, eu tenho que fazer como Ele: Senhor, restaura agora. Não precisamos tentar convencer Deus. A gente chega diante de Deus, né? O Senhor sabe, Senhor, a minha situação. Só falta Deus te levantar e dizer: tadinho de você, né? Senhor, o negócio é o seguinte: o Senhor é Pai, e o Senhor disse que eu tenho todas as coisas com o Senhor. Então eu estou pedindo para o Senhor: muda a história da minha vida. Amém ou não? Muda a história da minha vida hoje, Senhor, como o Senhor mudou tantas histórias na Bíblia, tantas histórias no passado. Eu ouvi falar dos feitos do Senhor. Restaura a minha sorte hoje, Senhor. É isso que Deus quer, é você ouvir e você colocar em prática, é você escutar a palavra, os feitos de Deus e dizer: puxa, que bom, né? Esse Deus deve ser bravo. Não, é você olhar para esse Deus e dizer: Deus, esse é o meu Deus, tu és esse Deus e tu és o meu Deus, então restaura a minha sorte. Mas quando você ora assim, sabe o que você vai ver na frente? Um quadro desanimador. Porque o salmista diz assim, ele divide esse salmo pelo menos em 3 momentos. O primeiro dele: quando o Senhor restaurou o passado. Senhor, restaura a nossa sorte presente. Depois ele diz assim: aqueles que com lágrimas semeiam. Ele fala do futuro. Ele diz assim: fica cheio de fé. Aí você sai assim no gás, cheio de fé. Ele está dizendo assim: você vai olhar para um quadro desanimador. Ele diz assim: aqueles que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Olha para cá, preste bem atenção nisso. O júbilo não é na semeadura, o júbilo é na colheita. Semeadura é sempre pedreira, gente. Semear é sempre trabalhoso. Mas a esperança do salmista é a seguinte: o quadro está diante de mim. O quadro é desanimador, mas eu ouvi falar dos feitos do Senhor na história. Eu orei no presente, e agora eu vou semear, e agora eu vou fazer a minha parte, e agora eu vou agir, e agora eu vou trabalhar, vou me empenhar nisso. Porque eu tenho certeza que o momento vai ser difícil, que o começo vai ser duro, que vai ser desafiador, vai ser um tempo de semeadura, mas a colheita vai ser certa. Israel, quando volta para a terra, não pensa lá que eles chegaram lá e encontraram uma terra boa, tudo verdinho, cheio de plantação. Eles tinham que semear em terras áridas. E o quadro era desanimador. Mas o salmista olhou para o passado, ele orou no presente, e ele andou para frente por fé no futuro. Amém ou não? Vocês estão me entendendo, amados? Estão me entendendo ou não? Não é que você vai sair daqui, as coisas mudaram. Deus está dizendo para você: vai, semeia, vai em frente. Vai em frente. Insista, persista, vai em frente. Porque depois você vai voltar, e quando você voltar, você vai voltar com alegria no coração. Por isso que a Bíblia diz assim: o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela amanhecer. Aleluia. Estão me entendendo, amados? Amém? Talvez o seu tempo agora é um tempo de choro, é um tempo de chorar. E você está semeando, dizendo: pastor, eu estou semeando, estou chorando. Está sendo um tempo duro. Eu estou desiludida, eu estou só chorando diante de Deus. E Deus está dizendo assim para você: continue olhando no futuro, porque você vai voltar, e quando você voltar, todos verão que você está trazendo a sua alegria nos braços. Amém? Amém? Ele diz assim: aquele que com lágrimas semeia, vai colher com júbilo. Aquele que vai chorando enquanto semeia. Ei, olha para cá, não é uma coisa simples, não é uma coisa normal.
E não é uma coisa fácil de fazer, andar chorando e semeando. Geralmente a gente para de semear, né? E Deus está dizendo assim: mas continue, porque o teu futuro vai ser bom. Amém? Amém? Amém ou não? Amém. Não tema o futuro, vai semeando, porque o futuro trará coisas boas para você. Amém? A Bíblia diz assim, e aqui eu concluo. A Bíblia diz assim: eu, diz o Senhor, é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Sabe o que você deseja? Deus também quer te dar. Ah, pastor, mas por que Deus não deu ainda? Porque Ele está dizendo para você: olha para os feitos de Deus no passado, clame a Deus no presente e espere a colheita do futuro. Amém? Amém? Espere a colheita do futuro, e a colheita vai ser grande e vai ser boa. Porque Ele está dizendo assim: você vai voltar trazendo nos braços os teus feixes. Deixa eu te dizer uma pergunta: você sabe qual é o tempo que se leva até semear, por exemplo, uma semente de trigo e depois voltar a colher nos feixes? Teve que semear, teve que esperar a semente germinar, a planta crescer, a semente nascer, chegar no tempo da colheita, passar a foice, fazer o molho lá, o feixe e trazer alegria. Isso leva tempo, sim ou não? Isso leva tempo, mas Deus está dizendo assim: só que quando você voltar, todos vão ver que você tem um Deus para você. Amém. Você conhece o Deus? Isso deve superar todas as desilusões da vida. Amém. Se a nossa vida estiver resolvida em Deus, vai superar todas as desilusões e frustrações. Se a gente esperar no Deus do Salmo 126, a nossa vida vai mudar. Amém? Aí você vai olhar para trás e vai dizer assim: é, Senhor, o Senhor é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de amanhã. Amém, irmãos? Lá em Hebreus 13 diz assim: o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Não é que Deus fez a coisa só no passado, Ele faz hoje. Fique de pé na presença de Deus, eu quero orar com você. O Alves sempre diz uma frase que eu gosto muito. É uma frase assim bem interessante, que às vezes eu procuro: e aí, Alves, como é que tá? Ele fala assim: pastor, tá tão bom que eu tô até preocupado. E é bem isso mesmo, não é para preocupar não, né? Tá bom porque Deus está abençoando. Amém, irmãos? Viva o melhor de Deus na sua vida. Amém? Pare de viver nas margens, nas periferias do Evangelho. Tem gente que vive nas periferias do Evangelho, nas beiradas, nas encostas. Ah, o Deus dos crentes, olha, o Deus do pastor lá, um Deus abençoado. Não é o Deus do pastor, é o teu Deus. Amém, irmão? É o nosso Senhor. Quando o Senhor restaurou a minha sorte, então eu fiquei como que em sonho. Então a minha boca se encheu de riso e os meus lábios de cântico de alegria. Então os meus amigos diziam: grandes coisas o Senhor fez por você. E a tua resposta será enfática: o Senhor fez grandes coisas por mim, por isso eu estou alegre. Eu estou indo levando a minha semente, semeando com dificuldades, mas eu tenho certeza que o meu retorno será com glória e com alegria. Amém, irmãos? Fecha teus olhos. Ó Deus, Deus do salmista que escreveu esse salmo aqui, Senhor. O salmista que teve o cuidado de olhar para trás, vivendo um momento de frustração, de desilusão, de decepções, sem esperança. Ele olhou para trás e foi estudar os feitos do Senhor. Ele foi lembrar o que o teu cuidado na vida do teu povo provocou naquela época.
provocou festa, provocou alegria, provocou esperança. Mas ele, quando olhou o Senhor para os feitos do Senhor na história, ele não ficou com aquele saudosismo evangélico, Senhor. Mas ele agiu no presente e disse: Senhor, restaura a nossa sorte, Senhor. Senhor, muda a minha história, ele disse. Senhor, muda a nossa história, Senhor. Tira-nos do cativeiro, tira-nos da prisão, Senhor. Deus, ele pediu para o Senhor invadir a vida dele com a tua graça. Senhor, invada a minha vida com a tua graça, Senhor. Invada a vida dos meus irmãos aqui nesta noite com a tua graça, Senhor. Pode invadir com a graça, Senhor. E aonde tem aridez, que tenha, Pai, vida do Senhor. Senhor, aonde, Deus, está momento de dor, que chegue a bênção, o livramento, e que o teu povo possa testificar aqui os feitos do Senhor. E se alguns aqui nesta noite, Pai, estão caminhando por estrada, ou estão semeando em solos áridos, estão vivendo quadros desanimadores, frustrantes, Senhor, quadros e realidades que veramente, Senhor, nos deixam desiludidos. Senhor, que eles possam continuar com a esperança do retorno glorioso depois, Pai. Que eles possam insistir, Pai, sabendo que a colheita vai ser maravilhosa. Que daqui a pouco, Senhor, a bênção vai estar nos braços, e a alegria vai estar nos braços, Senhor. Eu profetizo no nome de Jesus Cristo, que os feixes, a bênção, a alegria, a celebração vai estar nos braços, Pai. Abençoa teu povo, Pai. Que o Salmo 126 seja o salmo de cada um de nós, Pai. Que a gente possa olhar para os feitos do Senhor, clamar ao Senhor no presente e ter absoluta certeza, meu Pai, que o retorno da bênção vai ser grande, porque esta é a tua promessa, Senhor. Aquele que vai semeando e chorando, e chora enquanto semeia, e chora, e derrama a alma, e se angustia, e muitas vezes quer desistir, e muitas vezes quer desanimar, e muitas vezes quer parar com tudo. O Senhor está dizendo: vai em frente, porque o retorno vem. A colheita virá. A colheita virá. O tempo da recolher as bênçãos vem. Continua insistindo, continua. Está desanimador, mas continua. O solo está difícil, está duro, mas continua. É o que Deus está dizendo para você nesta noite. Quando o Senhor restaurou os filhos de Jerusalém, de Israel, então nós ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso. A tua boca, querido, vai encher de glórias a Deus e alegria no teu coração. Então se dizia entre as pessoas em Giro: nossa, realmente Deus fez uma coisa grande por você. E todos vão glorificar a Deus por tua causa. Todos vão glorificar a Deus por tua vida. Ore no presente. E quando você olhar o quadro desanimador, Deus está dizendo: continue, vai em frente. Semeie. Semeie os teus sonhos. Insista nos teus projetos. Eu vou abençoá-los. Tenha minha bênção sobre ele. Desengavete os teus sonhos e põe na minha mesa, como fez Ezequias. E eu vou assinar os teus projetos. E eu vou dizer para você que você vai em frente. E você vai ver a minha bênção, a minha boa mão sobre a tua vida, diz o Senhor. A minha boa mão sobre a tua vida, diz o Senhor. A minha boa mão sobre a tua vida. E tudo que você fizer vai dar certo, porque eu serei contigo, diz o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos assentar, queridos. Salmo 126 é um salmo que quando às vezes me bate alguma tristeza no coração, alguma vontade de parar, desanimar, eu olho para o salmo. Amém, irmãos? E o coração enche de fé de novo.